Estamos aqui novamente no nosso projeto de lives, Adulfo em Casa, que a gente vai se lembrar que ocorre toda terça e quinta-feira, né, às 20 horas. Nós estamos aqui na sede da Adulfo. O projeto é coordenado pela nossa vice-presidenta Natália Scartesini. Participam da produção desse projeto o Isley Borges, a Letícia França, o Leandro, que estão conosco aqui, inclusive nesse momento aqui na Adulfo. Eu já estou aqui com a professora Leila na tela, vou convidá-la para entrar. Ele já te ama. Saudações à minha grande amiga Leila Bittar, professora Leila Bittar Moukachar Ramos. É uma alegria revê-la. Eu vou fazer um breve histórico aqui da professora, para que o pessoal conheça, e logo depois nós vamos às nossas provocações. A professora Leila possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? Possui residência médica em Medicina Social pela Universidade Federal de Minas Gerais também, mestrado em Clínica Médica pela Universidade Federal de Uberlândia e doutorado em Ciências da Saúde também aqui pela nossa UF. Ela foi docente adjunto 4, aposentou-se como adjunto 4 no Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina aqui da UF, e ministrou as aulas até o término da sua carreira de saúde coletiva no curso de graduação em medicina da Universidade Federal de Uberlândia. Quero dizer, inclusive, o seguinte: conheço, sou amigo irmão da Leila, a gente está sempre juntos, mas já tive a oportunidade, a primeira vez que eu vi a Leila atuando profissionalmente foi lá na greve de 98, quando a reitoria de então, que era, se eu não me engano, do professor Gladstone, fechava as unidades, algumas unidades de atendimento, que eram, eu não me lembro bem, a gente chamava de postinho, mas a Leila daqui a pouquinho vai falar, né, tinha um nome, Unidade Didática Avançada, UDAS, né? E aí nós fizemos, durante a greve, um evento de greve na Câmara Municipal, e para falar da importância dessas unidades. E a professora Leila foi lá falar de SUS, é justamente o tema que nós vamos abordar aqui hoje. E, olha, eu vou dizer que eu já conhecia a Leila, já era amigo da Leila, mas eu fiquei muito impressionado com a desenvoltura, com a capacidade técnica que a professora Leila tem de nos ensinar sobre SUS. Então, eu tenho certeza que hoje nós vamos ter uma grande aula, e eu passaria, então, para a professora Leila fazer as suas considerações iniciais, e já vou fazer a primeira provocação, porque ela tem expertise suficiente para tratar as duas coisas juntas, as considerações e a primeira provocação, né? A primeira provocação é a gente se lembrar que o diretor de emergências da Organização Mundial de Saúde, né, OMS, o Michael Ryan, enfatizou na última segunda-feira que o Brasil foi um dos países com maior aumento do número de casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Afirmou ainda que o país está entre aqueles que Ele agradecer o convite de participar dessa live aqui na Adulfo, parabenizar a Natália pelo projeto, parabenizar toda a diretoria da Adulfo e aos colegas que me antecederam nesse momento de estarmos juntos. Na verdade, quando a gente pensa nesse cenário que a Organização Mundial de Saúde coloca, principalmente para a América Latina, América Central e América Latina, com um foco muito grande no Brasil, com um olhar especial ao Brasil, leva em conta não só as questões, o aspecto continental do país, a população maior, a diversidade, mas leva em conta também a grande dificuldade que nós estamos tendo na vivência
Vamos retomar a sua pergunta. Você, eu acho que o mais importante, eu sou uma pessoa que defende, que acredita imensamente na política universal do Sistema Único de Saúde no Brasil. Além de ter participado na década de 80 da criação do Sistema Único, eu também acredito nele, que muitos de nós, às vezes, duvidamos dentro do que a gente observa hoje. Mas, na pandemia da Covid, eu também quero fazer uma observação que há uns 2 meses atrás, eu também na rádio universitária, eu falando naquele horário nosso adulto, eu coloquei ainda, nós ainda estávamos muito confusos em relação, em momento nenhum eu achei que era um vírus chinês. Obviamente, essa concepção eu não tinha, mas eu não acreditava, inclusive como médica, que nós teríamos essa pandemia que hoje se colocou a partir do mês de março, né, do dia 13 de março. Essa entrevista minha foi um pouco antes, e a gente hoje tem que levar em conta esse cenário que você nos coloca. E esse cenário, Sidney, ele leva em conta uma curva ascendente, ninguém tem dúvida disso. E a maior preocupação que a gente tem hoje é com a dificuldade de formular, principalmente nós da academia, e nós da academia que fazemos pesquisa, que pensamos na pesquisa para que ela modifique a sociedade que nos cerca, nós temos muita dificuldade de citar algumas coisas que possam mudar isso, a não ser o isolamento social, que a gente vai ter oportunidade, provavelmente, de discutir mais à frente. Concordo com a Organização Mundial de Saúde, eu acho que nós temos que ficar cada vez mais alertas em países da América Latina, especialmente no nosso pequeno universo, chegando até o nosso próprio umbigo, aqui no Uberlândia, nós temos que ficar muito atentos, manter o isolamento social de forma muito firme e, principalmente, Sidney, e às pessoas que estão me ouvindo, ter uma postura bastante forte em relação ao governo Bolsonaro. O que nós temos visto hoje, provavelmente, o que a gente vê aqui no Brasil, a Organização Mundial de Saúde está percebendo. Você consegue imaginar qual país do mundo, numa pandemia como essa, propôs ministros, e atualmente a gente tem um interino respondendo pelo Ministério da Saúde? Isso é pesadelo macabro. Isso significa pesadelo com angústia e macabro como uma dança da Idade Média, que a morte trazia as pessoas velhos, novos, e então essa conjunção de palavras, angústia e macabro, eu acho que estão muito próximos do cenário que a gente tem. E reforço as palavras da Organização Mundial de Saúde. Todas as curvas, todos os municípios mais atingidos, e mesmo aqueles que agora o coronavírus está chegando, a curva é uma curva ascendente. Então, é hora de a gente ficar mais ativo, mais junto, mais perto, mais dentro de casa. É isso, Sidney? É isso mesmo. Muito obrigado, Leila. A Leila falou, inclusive, que ela está aqui na ADUFO, ela está numa sala separada da gente. Por que nós tomamos essa iniciativa? Porque em respeito a quem nos assiste, né? Aqui nós temos uma internet já de uma velocidade melhor, que a gente chama de internet dedicada, que tem uma velocidade boa de transmissão de dados. A professora Leila não tinha essa segurança na residência dela, ela estava em quarentena absoluta, né? E aqui ela está numa sala completamente isolada da gente, então todo o princípio foi mantido, como ela mesma disse, e mesmo assim a gente viu que temos probleminhas, mas aqui ninguém é profissional de TV, e a ideia é essa mesmo, né? Fazer uma coisa mais descontraída, como está sendo. E eu partiria então para uma segunda provocação, que não poderia faltar, e a professora Leila já até tocou nesse assunto, essa história do bailar do Ministério da Saúde, né? Do vai e vem do Ministério da Saúde. Então, desde a saída lá do Mandetta, né?
que era médico, né? Depois nós passamos lá pelo segundo ministro, que foi o Taish, né, que também era médico. Agora nós estamos nas mãos de um general, como ministro interino. Mas desde a saída do Mandetta, a gente percebe uma atuação subserviente do Ministério da Saúde, que tem se curvado às ideias anticientíficas, populistas, né, do nosso presidente da República, do Bolsonaro. Uma dessas ideias, inclusive, é a defesa da hidroxicloroquina, ou mesmo da cloroquina, como protocolo de tratamento de infectados pelo coronavírus. A gente está acompanhando, sabe que, inclusive, a OMS agora, novamente, retirou a suspensão para os testes com a cloroquina e seus derivados. Ela não liberou o uso, né? Mas a gente estamos querendo dizer que, apesar disso, a pergunta se mantém. Como é que a senhora avalia, professora Leila, o impacto de um Ministério da Saúde não autônomo em meio à atual crise sanitária? Quer dizer, apesar da OMS indicar que cloroquina pode ser até usada para teste, mas não como forma de tratamento indiscriminado, e a gente esteja contrariando a OMS, como é que a senhora avalia esse Ministério da Saúde subserviente nesse momento? Eu acho que você está chamando atenção para o momento atual. E é isso que nós vamos dar foco aqui. Mas eu acho importante que a gente tenha um olhar também quem era, por exemplo, o nosso ídolo até pouco tempo atrás, o Mandetta. Quem era esse Mandetta? Que está com o Bolsonaro desde o momento que ele assumiu e que construiu toda a estratégia em 2019 do encaminhamento que o Ministério da Saúde pôde estabelecer. A primeira coisa que chama atenção no Ministério da Saúde, em relação a uma subserviência que não é de hoje, para nós da área da saúde, e para nós também, professores da área de educação e da saúde, o distanciamento do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, na gestão na Bolsonaro, é uma coisa grave do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação, que o programa Mais Médicos, que todo mundo acha que acabou, e está aí contratando, está chamando, usando o mesmo arcabouço jurídico do programa anterior. Por que, Sidney, que você acha que essas coisas continuam acontecendo? Por que eu estou no programa e acho que está acontecendo exatamente por isso? Porque é uma coisa tão pequena dentro do Ministério, é uma coisa que eles não dão nenhum valor, que pode continuar funcionando. De repente, estamos diante de uma pandemia. Qual é a questão mais clara dessa subserviência? O medicamento, cloroquina, a hidrocloroquina, mas veja bem, hidroxicloroquina, mas veja bem, essa subserviência, ela já ocorre desde que várias questões têm mudado no cenário da saúde desde 2019. O desmonte do Sistema Único de Saúde tem sido observado em vários níveis. A falta de UTI, gente, por favor, é só você ir num jornal de fevereiro, março de 2019, para a gente ver que a falta de UTIs no Brasil, ela já existia. Ela é crônica, essa é uma questão crônica. Então, Uberlândia, inclusive, né, professor? Várias vezes, quantos mandatos, quantas liminares a prefeitura, a universidade já se sujeitou para receber as pessoas. Mas voltando à subserviência do Ministério, do governo Bolsonaro, as questões que eu considero não legítimas de serem, vamos dizer, promulgadas da forma que estão sendo colocadas. No primeiro momento, mesmo na época do Mandetta, com o Gabardo, que hoje está em São Paulo, houve uma abertura em relação ao uso desta medicação muito clara, quando ele falou que nos casos graves
era da competência do médico, da equipe que estava acompanhando na UTI, a utilização, e ficou muito aquela coisa assim, já que a gente não tem nada, vamos usar esse medicamento, porque o paciente já está terminal mesmo, a gente não tem mais o que fazer. Desde esse momento, e as pessoas, os colegas que estão nos ouvindo, a gente já começa a perceber que as pesquisas são frágeis. Aí a gente entra com um tema extremamente importante, que a ciência não leva em consideração, que é a questão da ciência, que é a questão da pesquisa. Por que a Organização Mundial de Saúde liberou agora, primeiro, há uma semana atrás, ela colocou suspeitos estudos, né? Os estudos, mesmo em animais com a hidroxicloroquina, que os até agora mostraram que ele não interfere ou que ele tem uma mortalidade maior. Veja bem, a dose que se injeta no rato é uma dose pela boca, em todos os orifícios que você puder pensar, quando vai fazer, por exemplo, um teste in vitro, em animal, você, com certeza, a dose de vírus que você está colocando é muito maior para você ter as reações de mortalidade. Então, estão ajustando as doses na pesquisa e aí foram liberados, que aí a prova da mortalidade ou da letalidade maior dela começou a existir. Então, a Organização Mundial de Saúde tem acompanhado como as pesquisas se desenvolvem. Veja bem, todos nós, mesmo eu, você, o pessoal da área da saúde que não trabalha diretamente com testes em medicamento, né, estudos randomizados com medicamento, a gente tem uma coisa que é clara para qualquer pesquisador minimamente informado. Este tipo de decisão com tantos efeitos colaterais, ou com os efeitos colaterais, não digo tanto para a gente tomar cuidado também com o termo tanto, mas que tem efeito colateral, tem. Demora anos, Sidney. É estudo randomizado, é um estudo que você tem oportunidade de fazer estudo de caso-controle, que você tem oportunidade, nós não temos essa oportunidade. E nesse último, né, nesse nosso último início, ou no penúltimo, Nelson Tais, ele tem que fazer esse recurso de resgatar a ciência. Nós estávamos num momento que era todos os estudos, inclusive a famosa lança aquela dizendo, né, dos tantos examinados, tantos pacientes acompanhados, que não melhorava, que não tinha impacto sobre o prognóstico e a evolução, em alguns casos pela arritmia, principalmente pela arritmia, que levava ao óbito. Não sei se a gente conseguiu responder, porque a subserviência é tão clara que eu acho que não tem como reforçar, a não ser dizer que essa subserviência, tem como cenário, como pano de fundo, uma briga, né, eu diria uma briga mesmo, bem a lá Bolsonaro, uma briga entre a ciência e a não ciência. Quando a gente tem nesse governo gente que acredita que a Terra é plana, tudo é possível. Tudo é possível. Né? Você acreditar. E eu fico cada vez mais preocupada com os investimentos que fizeram nesses medicamentos. Mais do que isso, o protocolo do tratamento precoce. O que a gente chama de precoce, por favor? Precoce é logo nos primeiros sintomas, então nós vamos usar unidades básicas de saúde que estão funcionando com muita precariedade, com dificuldade até que os próprios trabalhadores tenham EPI básico, máscara. Nós vamos trabalhar de forma a atender a demanda das pessoas que, impulsionadas por esse maníaco, vão chegar e dizer que eu quero e vai forçar o médico, porque o medicamento vai estar lá. Ele só pode ser utilizado sob prescrição médica. Como é que fica a categoria médica nessa situação? Qual é a manifestação do Conselho Federal de Medicina? Nula.
coloca na mão de cada um de nós, como se a gente não fosse uma categoria antes na definição da cloroquina, quem faz a receita é o médico. Por favor, há que ter uma posição mais clara da gente enquanto categoria, não classe. Odeio quando alguém fala que a gente é uma classe, na nossa categoria profissional como médico. Experiência em todos os aspectos nesse governo. E no Ministério da Saúde, ela só está mais clara para o povo, para aquele sofrido, para aquele povo sofrido, para aquele povo... ele é subserviente e é subserviente a uma pessoa que ainda tem 1/3 da população brasileira ou dos eleitores favoráveis a ele. Então, difícil discuti-la no âmbito da saúde universitária. É isso? Leila, olha só, gente, que luxo. A gente tem aqui uma médica sanitarista, viu, Edilson, Natália, Léo, que sabe a diferença entre categoria e classe. Eu não estou falando isso porque os médicos não sabem, não, os médicos sabem muito bem. Eu estou dizendo que nós mesmos, sindicalistas, muitas vezes a gente vê falas de companheiros de sindicato, de outras seções sindicais que confundem. Olha só, o luxo é que a nossa entrevistada aqui, mesmo não sendo da área de concentração dela, sabe que somos todos classe trabalhadora, mas de diferentes categorias, de veterinários, médicos, etc. Outra coisa que a professora Leila falou de forma muito importante, que eu gostaria só de esclarecer um pouco para quem não é da área, já que nós estamos falando em ser ou não ser da área. A professora Leila falou em estudos randomizados, né? Por que é importante estudo randomizado? Porque senão o pesquisador, ele pode, e muitas vezes ele faz isso, ele coloca, né, desculpe, isso é o duplo cego. O pesquisador coloca a sua vontade do paciente ser curado no resultado, quer dizer, ele olha com melhores olhos o paciente tratado com aquilo do que o não tratado. Isso é o duplo cego. É o pesquisador não saber se o paciente foi tratado ou não foi tratado na hora de analisar. E o próprio paciente também não saber, para você, inclusive, eliminar o efeito do placebo. E o randomizado, que a Leila falou, é o seguinte: será que você não pegou pacientes que já iriam sarar, mesmo sem hidroxicloroquina? Então, porque se você não randomizar, não pegar pessoas aleatoriamente, você corre o risco, né, de pegar as pessoas que já iriam sarar, e aí você pode ter 100%, mas elas já sarariam, se não fosse o caso. A gente só fez essa pausa aí para dar uma atenção para quem não é da nossa área. O Diogo, Leila, nós estamos aqui com... Pois não, Leila, pode falar. Que as viroses, de maneira geral, a gente já tem um certo domínio sobre elas. Mas esse vírus, especificamente, ele se surpreende em termos da sintomatologia. No primeiro momento, que o domínio maior dele, são as síndromes respiratórias agudas graves, né? Às vezes, o diagnóstico evolui de uma síndrome respiratória aguda grave para um diagnóstico da Covid. Mas, às vezes, você pode ter diarreia, quadros neurológicos, insuficiência renal. Isso é muito diferente da nossa prática, seja dos médicos intensivistas, seja da gente que trabalha, né, da saúde coletiva, que trabalha na ponta, o médico de família e comunidade. Para nós, esse livro é muito novo. Mas vamos continuar a nossa fala. Sim. A gente tem alguma experiência também na medicina veterinária, né? Isso que a Leila acaba de falar é o famoso vírus pantrópico. Ele tem tropismo por diversos sistemas. E isso é uma coisa que está sendo curiosa, né, nesse SARS-CoV, né? É o seguinte, porque
o vírus pantrópico, ele costuma não ser tão violento num único sistema, mas o que é curioso nesse vírus é que ele mostra uma virulência muito grande no sistema respiratório, mas mesmo assim ele pode atacar ali, que é a hora que a pessoa relata que perdeu o olfato, né, que perdeu o paladar, é afecção do sistema respiratório, né, tem afecções de pele, então ele toma vários sistemas, mas mesmo assim ele continua sendo muito perigoso num sistema em especial, que é o respiratório. Tem relatos, inclusive, de miocardite, né, de problemas cardíacos. Ô Leila, mas nós estamos aqui ainda na primeira meia hora, então eu tinha combinado com a Leila que o tempo para nós é uma coisa, nós dependemos do tempo do Instagram, e ela está sendo muito disciplinada, Leila, então eu vou me permitir colocar aqui umas observações dos nossos e das nossas amigos e amigas aqui que eu estou recebendo. Por exemplo, a professora, nossa amiga Olenir, fala o seguinte: olha, Leila querida, precisamos fazer os conhecimentos da ciência, especialmente na área de saúde, chegar até a população. Conhecimento também é uma forma de resistência, né? Já vou colocar dois, porque o outro acho que você também vai ter muita propriedade para falar, é que o Diogo lembra aqui, inclusive, desse afã de procurar medicamentos novos, nos trouxe há 2 gerações atrás, mais ou menos, o famoso caso da talidomida, tá lembrada, né, Lívia? Então vou deixar essas 2 bolas levantadas aí para você chutar. Vamos começar pelo Leni, que acho que coloca muito bem, e essa, para professores, colocar para professor que o conhecimento é que transforma, que o conhecimento é que muda o cenário, obviamente para a gente é muito claro. Agora, a dificuldade que a gente tem muitas vezes, Oleni, é de transformar a pesquisa, especificamente nas questões relacionadas a medicamento, imediatamente, vamos dizer, na compreensão, o próximo, são pesquisas muito difíceis, muito demoradas, para que você consiga atingir a população em geral. Então, ela fica realmente, às vezes, essas pesquisas muito fechadas no âmbito médico. Mas outros tipos de conhecimento, pelo menos na pandemia, nessa pandemia do coronavírus, a gente resgatou coisas, assim, do início do século passado, com a gripe espanhola, lavar a mão, álcool gel, máscara, são vamos dizer, questões hoje que a gente está convivendo muito de perto e que a saúde pública já constrói há muitos anos. São conhecimentos que nós já tínhamos tido, né, enquanto acadêmicos, enquanto academia, e que veja o impacto. A gente costuma dizer que na saúde pública, por exemplo, no final do século passado, na década de 70 e década de 80, uma coisa que impactou no Brasil de forma significativa a nossa qualidade de vida foi o soro de reidratação oral, aquele com sal e açúcar misturado, que mudou o perfil de mortalidade infantil no Brasil, mudou o perfil de mortalidade infantil. Uma coisa super simples, que revolucionou e transformou. Outra coisa que, sem dúvida, chama a atenção do conhecimento e chega às pessoas é a imunização nesse país. O Leni, hoje, no Brasil, o melhor programa de imunizações do mundo. O conhecimento vai e ele chega à medida que o tempo passa. Mas o conhecimento não se constrói, só se constrói em um cenário em que ele tenha significado. Nós estamos né? Acho que o que nós temos de especialista em vírus, o que nós temos de epidemiologista. Agora, uma coisa que me preocupa, e às vezes o Diogo falou
da semelhança, Leila, desses medicamentos ainda não testados da época da talidomida, que foi exatamente isso, né? Um medicamento usado em larga escala e que não tinha sido devidamente testado, né? Exatamente. A talidomida traz muito essa questão. Ela foi extremamente traumática para a gente na década de 70, porque o número de crianças, né? Porque ele foi usado como um ansiolítico para gestantes. Isso que foi ele tinha a característica de ser um ansiolítico bom para a grávida. Olha que absurdo. Como se a grávida tivesse características diferentes da ansiedade dela, né? Em síntese, hoje é a mesma coisa, você tem razão, em relação à hidroxicloroquina, porque as pessoas também têm uma impressão que ela é a cura, que muitas vezes é colocado como se fosse realmente a cura da doença, e a gente sabe que não é. Né? É isso. Muito bom. Professora Leila, eu vou colocar aqui uma outra questão. Se der, eu volto em uma segunda questão da Olenir, se der tempo eu volto a ela. Estou priorizando aqui a primeira fala, como a gente sempre faz aí nas nossas assembleias, né? Eu não sei se a senhora conhece bem essa pessoa que fez a pergunta, é um professor, acho que do curso de História, professor Antônio de Almeida, não sei se a senhora conhece, ele fala o seguinte: companheira Leila, conheço a sua luta em defesa do SUS. Você acha que, com a importância que o SUS está tendo no combate desta pandemia, teremos melhores condições de defendê-lo no futuro? Eu estou fazendo essa pergunta porque ela, inclusive, é gancho para nossas próximas provocações aqui, né, Leila? A primeira coisa que fica clara, acho que para todos nós, os estudiosos do sistema público e das políticas públicas de saúde, é que realmente o sistema único de saúde, enquanto uma política universal, política pública universal, isso repercute no mundo de uma maneira muito diferente. Aqui pertinho de nós, na América Central, na América do Norte, nós temos aí o exemplo dos Estados Unidos, que tem também sido considerado como foco nas Américas da pandemia, e a fragilidade do sistema de saúde, independente das condições socioeconômicas e da desigualdade que existe lá, mas é um sistema de saúde muito mais precário do que o nosso. Então, Antônio, a gente vai continuar defendendo o Sistema Único de Saúde. Eu acredito que os políticos, principalmente, que não sabiam absolutamente nada disso, dentro do próprio Ministério da Saúde, passaram a considerar a importância que ele tem, não como um sistema nacional de saúde, mas principalmente como uma política pública de saúde para o Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Mas tem uma coisa que tem me preocupado enormemente. O SUS continua sendo hospital. O modelo biomédico que perpassa tanto a formação dos profissionais de saúde, quanto o imaginário social, né, do que é saúde, do que é doença, como se a gente pudesse fazer uma separação maniqueísta dessa coisa bem e mal, né? A saúde é boa e a doença é uma coisa ruim. Esse maniqueísmo, essa divisão, essa dicotomia, ela fica muito mais clara agora. Parece que a gente tem um hospital importante. E eu ainda sinto falta de tanto a mídia como nós, enquanto profissionais de saúde, valorizarmos um pouco mais a ponta. O município de Gurinhatã, o município de Santa Vitória, que estão lá em frente. Às vezes sem ter caso. Nenhum caso, nem suspeito, às vezes tem. Ou tem caso suspeito que não se confirmou. E eles estão vivenciando vamos dizer, a esse imaginário social de que nós temos um pesadelo macabro, todos nós estamos enfrentando, da mesma forma que uma cidade como Uberlândia tem um
quais foram os dados que a gente tem de Uberlândia mais recente? Uberlândia tem 1.480, já deve ser mais, casos confirmados, e 28 óbitos nesse período, né, que nós estamos vivenciando. Então, Antônio, eu ainda tenho dúvidas. A única coisa que eu acho que é extremamente positiva em relação ao SUS é que ele passou a ter visibilidade política. Que a população já conhecia o que tem de bom e o que tem de ruim no SUS. A população vivencia o SUS há muito tempo. Outra coisa também que chama atenção, que nós temos agora, no momento, por exemplo, eu tenho acompanhado até mais perto de Belo Horizonte, a minha turma da UFMG, sempre que trabalha em Belo Horizonte, nós temos um grupo, os hospitais privados estão vazios. A Unimed, em Belo Horizonte, está extremamente preocupada porque está vazio. Está vazio a iniciativa privada. E os hospitais públicos cada vez mais cheios. Quando será que qual prefeito, qual governador que vai ter tempo para seguir, né, a Constituição e dizer que a rede privada é complementar ao SUS e que numa situação como essa, ela tem obrigação de atender pacientes do SUS caso ela tenha leitos vagos. Então, a diferença, por exemplo, de Roraima para o Amazonas, né, para Manaus, lá não tem rede privada, praticamente não existe rede privada em Roraima. Em Manaus já tem uma rede privada que ainda não entrou na rodada da discussão que a gente está fazendo agora. Então, vai reforçar o SUS, vai dar visibilidade ao SUS, com todas as qualidades, todas as suas imperfeições também. Inclusive... Leila, com isso, nós, inclusive, seria a terceira provocação, já vou dá-las por superada. Você muito habilmente já englobou aí na sua resposta ao professor Antônio justamente essa terceira provocação que nós faríamos sobre as perspectivas do SUS para os próximos tempos, né? E aqui também apareceu uma pergunta da nossa querida amiga, irmã também, Raquel Radamés, que pergunta para você: Leila querida, como que você está vendo as decisões do Comitê do Coronavírus aqui em Uberlândia, diante do acréscimo de casos e mortes na nossa cidade? Raquel, obrigada pela pergunta, porque eu acho que essa pergunta diz muito da autonomia que a gente tem observado, inclusive foi legalizada, né, pelo Tribunal Geral, dizendo que os municípios e os estados têm autonomia para fazer os seus próprios planos de enfrentamento da Covid. É claro que baseados em evidências científicas e baseados naquilo que a Organização Mundial de Saúde preconiza. E deveria ser também ao que o governo federal preconiza como a grande articulador das questões. Mas, no caso, não são. Agora, Uberlândia, uma cidade conservadora, uma cidade que sofre, né, que a gente, em alguns momentos, acha muito bom ser realmente uma região, uma cidade que influencia no bloco regional, e nesses momentos, com certeza, a pressão do empresariado, a pressão que existe para a abertura do comércio, a própria dinâmica do governo federal de reforçar, e aí é que a gente está da frente do a partir do negociado, é claro que dependendo da fase, dependendo da forma, mas abrir o comércio, a gente vai ter uma curva ascendente, uma curva cada vez crescendo em relação, de forma, não é um crescimento, é um crescimento que a gente percebe de outra interferência da abertura do comércio. E o comitê tem tido, aqui em Uberlândia, a gente tem observado, ele tem sido muito pressionado, como sempre, a política local, pelo poder
do empresariado, pelo poder do comércio, porque a economia e saúde, pessoas que realmente acham tudo super fora de lógica. Para mim, do ponto de vista de salvar a economia, é papel do governo. As políticas públicas de tornar suporte os mais vulneráveis é papel do governo. Eu, como profissional de saúde, nós, como cidadãos, temos que acreditar que os governos devem e podem fazer isso. A gente tem visto de uma certa forma. Mas a ansiedade que as pessoas têm também. Por exemplo, o empresariado tem recebido esse recurso que o governo se propôs aqui em Uberlândia? A gente sabe disso? Tem informações sobre isso para saber conduzir essa dicotomia, essa pressão, economia e então, Raquel, primeiro que é um extremamente eclético, um comitê com certeza tem participação muito importante da sociedade civil organizada em Uberlândia, mas segue a regra de quem tem uma política conservadora, que quer manter a economia, uma política que acha que essas questões são mais importantes. Para a gente, se ele achou que a vida, a qualidade de vida, a forma de você atingir o que nós temos hoje, uma expectativa de vida tão alta, da gente ser idosos tão ativos ainda na sociedade, graças realmente à questão da saúde, à questão do que a gente tem hoje construído ao longo desses últimos tempos. Então, acho que o Uberlândia vai voltar a fechar algumas coisas, eu acredito, sabe? Esse comitê está, inclusive, preocupado com a situação. A última vez que eu vi o Odelmo falando, faltou ele fazer igual o prefeito esperava, chorar na Câmara, né? Chorar diante das câmaras. Porque é uma questão que está sendo conduzida. Respondeu, Raquel? Tenho certeza que a professora Leila respondeu muito bem, Raquel. Leila, eu estou saindo um pouco do roteiro que a gente tinha combinado das provocações, porque essa resposta, como eu já havia adiantado, a resposta que a gente levanta a bola para a Leila falar de SUS, ela deu um show, e comigo, com isso, ela matou aí duas provocações que eu iria fazer a ela. Só para a Leila se inteirar do tempo, nós ainda estamos com 15 minutos ainda restantes, então eu vou dar agora a segunda fala, uma delas ao Lenir, que também fez a seguinte pergunta, Leila. O Lenir pergunta a você: estou muito preocupada com as pessoas que trabalham no estresse lá do hospital, né? No hospital de clínicas, e vamos dizer, da linha de frente, que eu acho que o Lenir está dizendo. Você tem ideia, Leila, como é que está essa situação lá no hospital da UFO, em outras linhas de frente? Essas outras é por minha conta, que muito provavelmente você tem contato também, né? Atualmente, pelo fato de eu estar aposentada, eu não tenho ido ao hospital, e mais do que isso, né? Mesmo que eu não tivesse aposentada, provavelmente, além de não ser minha praia, muito mais do que isso, não iria ao hospital pela questão de estar no grupo etário aí dos mais vulneráveis. Mas a gente conversa, né? As mídias, as redes sociais ajudam a gente a perceber como é que as coisas estão no hospital. E realmente a gente tem notícia. Eu tenho uma pessoa, uma médica colega da gente, Sidney, hoje professora, a doutora Patrícia Vieira, que a gente podia uma hora chamar a Patrícia aqui para conversar com a gente. Não sei se a Patrícia é filiada, precisa até trazer uma filiação, né, Patrícia, se ela estiver nos ouvindo, mas ela tem colocado a situação extremamente difícil do profissional, que tem que se cuidar, né, que ele sabe que ele vai voltar para casa, que ele tem mãe, que ele tem pai, que ele tem filhos, que ele tem marido, mulher, então ele tem que se preocupar, mas também o que tem sido vivenciado da dor dos pacientes, aquela coisa,
é clássica, né? Quando fala vai para a UTI ou vai entubar um paciente, qual é a impressão para qualquer pessoa? É grave. E a sensação de morte chega muito perto dessas pessoas, e ela tem dito, vi uma mensagem dela esses dias, da preocupação com essas pessoas em relação a como enfrentar essa situação. E a dificuldade que o profissional de saúde, os profissionais de saúde, a fisioterapia, o médico intensivista, a enfermagem, de responder a essas pessoas de maneira a tranquilizá-las ou dar algum tipo de alento ou de acolhimento à dor. Está mais difícil lidar com a dor do outro do que com as próprias dificuldades internas. Eu acho que o hospital tem dado o apoio possível, né? O apoio que ele sempre deu na medida do possível. Não tem faltado, pelo menos que eu tenha visto, material de EPIs, né? o equipamento de proteção individual, mas do ponto de vista emocional, eu acho que as pessoas... e isso é esperado, quer dizer, não há por que dizer assim, agora não vamos sofrer, ou vão todo mundo ficar achando que nós vamos todos estressar. Eu acho que a nossa equipe do hospital tem muita maturidade e tem enfrentado com muita galhardia essa questão do enfrentamento do vírus. O sofrimento é muito mais pela população do que, às vezes, o sofrimento de quem está vivendo lá dentro. É claro que os nossos servidores podem falar muito melhor do que eu sobre isso, mas o que eu tenho observado é que é um sofrimento compartilhado. É uma preocupação com a gente, com o profissional que está lá dentro, mas é uma preocupação da forma do que a gente está fazendo pelo outro também. Tá? Eu acho que isso é uma coisa importante. Agora, uma outra vivência, talvez essa seja a que a gente não tenha muito tempo para conversar, é na região, na supervisão do programa Mais Médicos, eu atuo em 3 municípios, Ituiutaba, Santa Vitória e Gurinhatã. Gurinhatã, inclusive, na área rural, em Flor de Minas. O que a gente tem observado é que as pessoas na linha de frente dos serviços de atenção primária à saúde também estão muito preocupados, porque fazer diagnóstico de síndrome gripal, a gente sempre fez, de gripe, de virose, mas agora a responsabilidade desses diagnósticos, e ela vai aumentar muito na hora que esse medicamento, né, chegar com pressão da indústria farmacêutica, com pressão do governo, mesmo diante das evidências, não temos ainda evidência científica, na hora que isso chegar na ponta. Então, vai ser uma preocupação muito maior que nós vamos ter, com certeza. Sidney, eu vou deixar mais um pouquinho, mas eu vou chamar a atenção de que eu disse com você, desse colega nosso, uma pessoa que eu respeito muito, que é o professor Gastão, da Unicamp, algumas perguntas que ele se faz na pandemia, e mais, assim, durante todo o texto, em relação ao isolamento social. Uma coisa que chama atenção é que, quando fala em isolamento social, a impressão que se tem, pelo menos isso manifestado pelos governantes e pelas autoridades, é o tal de achatar a curva. Né? Quem não ouviu falar em achatar a curva? E aquele quadro, né, da curva chata, ele corta um pedaço dela que a gente vai vendo, e da curva passando de baixo, é super tranquilo da gente entender essa questão. O que, na verdade, a gente não quer, não é só achatar a curva, não é só a visão do sistema de saúde. O que a gente quer com o isolamento social é diminuir a infecção. Porque se você não tem isolamento social, você tem, assim, nada, você não tem absolutamente nenhuma política. Deixa essa pandemia solta aí. Além dos casos graves, você tem um grau, né, de contaminação, de infecção na população, que algumas pessoas falam em 70%, o que é louco, né? 70% é se o vírus fosse muito brabão, fosse very crazy mesmo, e a gente tivesse uma fragilidade imunológica tremenda. 70% é o máximo, né, numa pandemia, que em alguns lugares, pode até ser que em alguns lugares na África, né, isso possa acontecer. Mas no Brasil a gente não teria 70%
que é a tal de imunização de rebanho proposta pelo presidente Bolsonaro. Gente, eu nunca tinha prestado atenção nessa tal de imunização de rebanho, como ela cabe no contexto político de agora. Mas Exato. ela é uma expressão super antiga, ela é do século passado. Mas agora ela cabe como uma luva a falta de humanidade dessa imunização de rebanho. Ela é desumana, ela é fora de lógica, ela não tem sentido de existir. Porque imagina as pessoas se exporem ao adoecimento acreditando simplesmente nos 70%, 80% que vai passar assintomático e os outros 20% que vão, sabe? Não é possível que a gente tenha tão pouca amorosidade uns pelos outros, entendeu? Então, eu não vejo outra saída. Se a gente só faz imunização de rebanho, né, entre aspas, inclinada, quando a gente tem vacina. Se não tem vacina, o que nós temos que fazer é continuar o máximo possível em casa, usar máscara, lavar a mão toda hora, usar hidratante, porque a mão seca demais, né? Para a gente que gosta de uma mão fininha. Em síntese, cuidar-se. A economia, a gente tem que pressionar, e aí sim, é o nosso espaço de resistência, é o nosso espaço de solidariedade, quer ajudar, quer fazer estar próximo dos mais vulneráveis, mas principalmente temos que achar, gente, alguma estratégia que não seja só mídia. Não, eu estou sentindo falta demais de ir para a rua, porque se a gente vai para a rua, a gente mostra as incoerências que nós estamos tendo, não é, Sidney? Porque não bate lé com cré. Fala que pode abrir o comércio e a curva está subindo. Como é que é possível não ter clareza dessas coisas? E, mais uma vez, os economistas que me perdoem, mas eu acho que essa questão do emprego, essa questão da sobrevivência daqueles que efetivamente dependem do seu trabalho diário, do seu trabalho formal, nós temos que pressionar esse governo para ele resolver da melhor forma possível um auxílio a essas pessoas nesse momento da pandemia. Como isso vai ser? Nós temos ótimos economistas nesse país que podem prever, sem ser da forma que o ministro Guedes colocou na fatídica reunião. A gente fortalece os mais fortes, né? Grandes empresários, e fragiliza, põe alguma coisinha no bolso aí da população de maneira geral, e a gente vai levando. De uma crueldade e de uma falta de humanidade impressionante do lado econômico. Não estou nem falando do lado da saúde, tá bom? Vou fazer uma pergunta que o Gastão se faz, e eu sei me permite ler pelo menos duas perguntas que ele faz, que nesse cenário da pandemia, vou falar para o Gastão assistir, para ele ver tanto que eu respeito, tanto que eu amo as coisas que ele fala. Ele escreve o seguinte: para revertermos essa situação danosa, urge pensamentos estratégicos para dar eficiência à resistência e ao controle da pandemia. Eu vou só selecionar duas delas. Apesar da abundância de evidências sobre a inconveniência sanitária, humana e social da aposta de Jair Bolsonaro e seu afetos, por que motivo ele ainda logra apoio de parcela significativa da sociedade? O que faz, gente, as pessoas não perceberem que nós, sem ministério, sem um ministro que possa ter autonomia, e com um governo que abertamente se coloca contra todas as orientações científicas, até agora plausíveis e comprovadas, eu não vi ele lavando a mão nenhuma vez. Você viu, Sidney? Eu não vi ele lavando a mão. É uma coisa simples, né? Em algum momento ele podia, antes de entrar para uma reunião, lavar a mão para a gente ver, né? Alguma coisa, esse tipo de exemplo que a gente não, infelizmente, a gente não tem. E isso responde o porquê que a sociedade brasileira está tão dividida entre a necessidade de se manter em quarentena.
Eu sei que é difícil, eu sei que existe um sofrimento muito grande. A gente, entre aspas, letrinha inclinada, a gente perde os amigos, perde até os filhos, né? Que a gente não consegue mais abraçar, beijar, como a gente fazia antes. Não temos mais as nossas confraternizações com os colegas, com os amigos. A gente não coloca o papo do dia dessa forma, mas eu tenho assim, a certeza que a gente vai sair melhor desta pandemia do que estávamos antes. Em relação às políticas públicas de saúde, a saúde agora, ela aparece muito mais no cenário do que a segurança, por exemplo. Hoje, a notícia que eu ouvi me deixou assim, impressionada. E contrariou uma primeira fala minha, mortes de violência em 2009, 2019, no Rio de Janeiro, as mortes por Covid em 2020 até agora, né, junho de 2020, são mais do que todas as mortes pela violência explícita que a gente tem no Rio de Janeiro todos os dias, seja ela motivada pelas forças do Estado, seja ela motivada pela pobreza e pela dificuldade das pessoas de viver naquelas condições. Quero, por último, lembrar que eu nunca achei que a economia e saúde não andassem juntas. Sempre achei que andassem juntas. Porque, para mim, saúde é emprego, saúde é habitação, saúde é salário, saúde é educação, saúde é muito mais do que assistência médica, do que posto de saúde, do que hospital. Então, se a gente sair dessa pandemia sabendo que saúde e economia não estão tão distantes assim como a gente coloca, eu já me dou muito satisfeito em continuar na defesa do Sistema Único de Saúde, que ele tende a crescer, viu, Antônio? A crescer na sua importância e a mudar a rota, principalmente a mudar a rota que nós estávamos até agora. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu fica à vontade até para voltar mais vezes, para dar minha fugidinha aqui na rua. Obrigada. Leila, muito obrigado. Sua disciplina com o tempo foi perfeito. O Instagram também